cabeça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje queria saber de vocês. Hoje trago um vídeo baseado num insight que eu estou tendo há um tempo, certo? Um raciocínio que eu andei cavando, né? Pensando, usando informações e vi no canal, né? E a analogia que ele apresentou é perfeita, né? Bom, o encaixe é muito bom, muito coerente, e quando você para analisar, entende que não é coincidência, né? Eu estava navegando no Instagram esses dias, né? Eu reparei na parte de explorar uma sensação insuportável, certo? Sabe quando você entra no Instagram e clica na lupa, né? Embaixo, para pesquisar algo? Pois é, aí aparecem vários conteúdos aleatórios, reels e fotos de pessoas aleatórias, né? Mulheres principalmente, o que é predominante, né? E você se sente como um homem perdido na ilha de Temícera, né? E essa é a sensação. Agora, calma, porque eu vou explicar, certo? Que é o seguinte, pessoal, Temícera é uma lenda da mitologia grega, né? Uma ilha isolada, isso criado assim no universo da DC Comics, né? Que é um universo da paralela Marvel, né? E a referência mais famosa, a que todo mundo conhece, né? É do universo da Mulher Maravilha, né? Que é uma ilha de mulheres superpoderosa, as Amazonas isoladas da civilização, sem homens independentes que competem entre si, que fazem coisas por e para mulheres, né? Que tem uma hierarquia de guerreiras, princesas guerreiras e tudo mais. E não temos como saber como é essa sensação, certo? De um homem se perder nessa ilha, mas deve ser semelhante a de você logar no Instagram hoje, porque deve ser muito semelhante, porque, repara bem, Temícera é o Instagram, certo? As Amazonas são as mulheres modernas, né, empoderadas, que você vê lá, né, acaba aparecendo lá no Explorar de forma aleatória, né? Eu vou te explicar o porquê. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza? E como eu estava dizendo, né? Se você parar para pensar, vamos entender primeiro o que é Temícera, né? A referência nos quadrinhos, porque ela é mais popular, mais conhecida do que a da mitologia grega. É uma ilha isolada, né? De mulheres superpoderosas que competem entre si, que não dependem de homens, que não gostam de homens, né? Que fazem tudo entre elas. E isso o que te lembra? Pois é, o Instagram. Elas são independentes, não tem homens lá, certo? Elas não precisam de homens, elas são super poderosas, elas fazem coisas por e para outras mulheres, elas competem entre si, nem existe ali a hierarquia, né? Parece que Temíceras é que vem em quase todos os insights. O empoderamento feminino, pessoal, e o que tornou as coisas, né, em grande parte, inviáveis no que diz respeito ao relacionamento. E sabe por quê? Pois é, o Instagram, que possibilitou principalmente essa ponte entre pessoas que uma garota do interior nunca teria contato se não fosse essa rede social, que extrapola, né, a estratosfera. E Temístra não existe, né? É só um mito. As mulheres não teriam, se não existisse Temístra, né, as mulheres não teriam superpoderes. E se o Instagram não existisse, em grande parte a hipergamia feminina não estaria ali, digamos, atingindo a estratosfera, né? Melhor dizendo, se o Instagram não existisse, claro que existem outros elementos, né? Mas trazendo algo mais exagerado aqui, se o Instagram não existisse, né, o dinheiro, o mercado de trabalho, outros meios anticoncepcionais, contraceptivos, a ideologia feminista que influencia as leis, principalmente nesse caso, né, que seriam as leis que influenciam o motor, né, o combustível por trás da formação dessas leis, que atrapalham, né, bastante hoje em dia para o casamento e também para a formação intelectual de muitas mulheres. Agora eu te pergunto, e deixa aqui nos comentários, tá? Através do seguinte, de onde está vindo tudo isso acontecer, né? De onde está vendo
tudo isso acontecer? Pois é, principalmente a propaganda disso através do Instagram. Inclusive, alguns dados mostram que o público masculino é predominantemente no YouTube e o feminino é predominantemente no Instagram. E isso não é coincidência. O que acontece que eu estava navegando no Instagram, né? E o seguinte seio, glúteo, seio, glúteo, seio, glúteo. Você vai ver stories e o padrão é o mesmo. Você vai ver os stories de estabelecimentos como academia e o padrão se repete. Parece que o Instagram virou exatamente Temícera, né? Ele virou esse sistema de empoderamento entre as Amazonas, né? Igual acontece lá, onde elas competem dentro de uma hierarquia, né? E existe a rainha, né? E adivinha quem é a rainha de Temícera? Hipólita. E adivinha quem é a rainha do Instagram? Pois é, Virgínia. A Virgínia é a Hipólita do Instagram. É a Mulher Maravilha. É exatamente isso, uma influenciadora a partir da qual, em grande parte, vem toda essa estrutura de modelo de mulher a ser seguido. Né? Empoderada, independente, mas solteira, não precisa de homem para nada, põe pergaminho alavancando lá na estratosfera, certo? Alpinismo social tá assim, ó, no talo, igual a Hipólita. É o empoderamento amazônico das feministas de Temícera. E qual é a sistematização da Irmandade Feminina hoje em dia? De onde que a gente tira os parâmetros, né, de comportamento de feminino? Pois é, na maioria das vezes, em grande parte, do Instagram. O Instagram é Temícera, porque ele é a maior ferramenta de empoderamento, né? Porque o que ele faz? Ele alavanca a pergaminho através da objetificação sexual, certo? Por isso, pessoal, que a melhor forma de uma mulher obter benefícios é através da sexualidade dela. Não dizendo que todos vão fazer isso, né? Mas é um atalho que algumas utilizam, né? É um atalho que funciona muito bem, muito eficiente para a mulher se tornar, digamos, empoderada, né? E quando você estiver no Instagram, pessoal, lembre-se de uma coisa, você está no território dos outros, tá? Porque os homens não são bem-vindos em Temícera, certo? Aonde foi que você ouviu o termo? Eu não preciso de homem para nada, não sou obrigado a nada. Onde foi que você ouviu essas coisas? Né? Em grande parte no Instagram. E é dali que vem todo esse empoderamento. Não é? Se não existisse, essas coisas não existiriam. Tá? Essas narrativas, essas oportunidades, não é? Seguidores, curtidas, fotos, vídeos. Onde você vê essas coisas? Né? Onde é que você vê isso? No Instagram. E o seguinte, e às vezes elas fazem até chacota, né? Já vi no Threads, né? Uma garota mostrando, e certamente vocês também já devem ter visto, mas eu vi no Threads uma vez uma garota mostrando um post, certo? Em que o cara chegou nela, né? E ela tava reclamando. E você vê, né? Elas ficam fazendo dancinha, né? Ficam dançando em cima das humilhações dos homens. E assim, é o ritual de Temícera, né? É igual ao que elas fazem lá em Temícera. Pega um cara, certo? Amarra no tronco, certo? Ou amarra, não precisa ser no tronco, mas deixa o cara amarrado, né? Em volta de uma fogueira e ficam dançando, cantando, dando risada, ou seja, fazendo uma certa humilhação no cara, né? E aí, né? E você, quando manda a mensagem, né? Você está sendo o quê? Mais um trouxa, né? Você está sendo o quê? Um invasor da ilha, né? Onde você não é bem-vindo, né? E é o seguinte, da onde você viu as mensagens, né? As curtidas, os seguidores, as fotos, não sei o quê, essas coisas que trouxeram dor de cabeça pro relacionamento. Pois é, lá no Instagram. E é exatamente isso, pessoal. Temícera é um ritual de humilhação, né? Mostrar como elas são poderosas o tempo todo. E é por isso que você vê que está na moda esse negócio de postar vídeo em academia, né? Porque Instagram é Temícera. Todas elas querem se tornar Amazonas, né? E todas querem se tornar a Mulher Maravilha. Elas querem ir para Temícera, elas estão sendo recrutadas, né?
É ali que elas têm seus superpoderes, porque você vê essa moda de ficar filmando coisas na academia, videozinho, dancinha e tudo mais, sempre você vai ver que tá ali com uma roupa justa, né? Algo ali sempre com o intuito de chamar a atenção, né? Usando o corpo. Agora, tira o Instagram, né? Você acha que isso seria possível se, ou pelo menos seria alavancado desse jeito? Óbvio que não. Você acha que as dores de cabeça que algumas pessoas têm com relacionamento, né, teria se existisse o Instagram? Óbvio que não, né? E para pensar, tira ele, imagina como seriam as coisas, né? É a mesma coisa que você remover o Temícera. As mulheres não teriam superpoderes. E simples assim. Agora vamos adentrar a um outro ponto crucial. O Instagram estragou as mulheres. Estragou os relacionamentos. Só que no caso, ele estragou a percepção das mulheres, né? E voltando para o assunto, o Instagram estragou a percepção das mulheres. Fala, por exemplo, com sua tia, que tem ali seus 40, 50 anos. Na geração dela, os caras bonitos eram o quê? Os vistos na novela, no filme, Leonardo DiCaprio, ou seja, homens totalmente inacessíveis. A mulher viu Leonardo DiCaprio no Titanic. 2 anos depois ele aparecia numa praia, tipo, cara ali pingando e tudo mais, ou então aparecendo na reportagem da MTV ou na capa da Capricho, certo? Esses caras bonitos, sonhos de consumo de muitas mulheres, eram um pouco mais inatingíveis, né? Agora chegou o Instagram, né? No Instagram, não, a seguidora começa a seguir o cara bonito, né? Ou o cara com que ela teve uma certa interesse, e aí ela começa a interagir, comenta, curte, manda direct, enfim, faz alguma atitude ali que desperta a atenção dele, para chamar a atenção dele, né? E o que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: a mulher tá vendo esses stories, né? Ela idealiza esse homem e tem contato com ele, com a vida dele, né, todo santo dia. E ao mesmo tempo, essa mesma mulher que vê os stories desses caras bonitos, solteiros, também é muito impactada por esses relacionamentos de mídia, né? O cara que leva a esposa para Maldivas, fica no hotel maravilhoso em Paris, em Mykonos, Dubai, com vista para a Torre Eiffel, um jantar de luxo maravilhoso, na praia paradisíaca. E assim, vou dar um exemplo, por exemplo, Juliano Flores e Marina Senna, o casal Bruna Marquezine e o gringo Shaw lá, que eu esqueci o nome dele, Cauã Raymond e Graça Massafera, tempos atrás, Natan e Rafa Kalimann, são a idealização, são o casal perfeito. Só que casal perfeito, pessoal, não existe. E quanto mais aberta e pública é a relação desse casal, mais problema tem. Porque o olho grande, pessoal, é problema na certa. Só que é o seguinte, as mulheres que estão tendo acesso àqueles caras ali, elas esperam aquele nível. Uma mulher fica vendo um casal lindo indo para Maldivas, ela fica, cara, eu quero um homem que vai me levar para Maldivas também, certo? E aí que a hipergamia começa a cantar, certo? Porque é o seguinte, o homem, ele é poligâmico. O instinto do homem dele, do homem das cavernas, né? Ele vai fecundar o leite dele ali com várias mulheres para passar a genética dele para frente. Enquanto a mulher, ela é hipergâmica, tá? Porque ela não consegue ter relações com 9 homens, né? Para engravidar dos 9 ao mesmo tempo. É um de cada vez. Ou seja, é um por vez, não 9 ao mesmo tempo. Então, ela é mais do que seletiva. Só que ela não vai dar o teu filho. Só que ela vai preferir ter relação com aquele, digamos, mais top, né? O mais, digamos, alfa, certo? E o seguinte, na época dos Homens das Cavernas, era o cara que é mais forte fisicamente, que conseguia proteger melhor. E hoje em dia, a força física, a proteção, né? No mundo de hoje, né, capitalista, se chama o quê? Dinheiro. Porque não adianta só o homem ter uma força física, né, estrutura física atraente para ser suficiente para a mulher estar com ele. O homem precisa ter
dinheiro, ou seja, porque dinheiro traz proteção. Porque dinheiro, pessoal, proporciona segurança, status e bons alimentos, tá? Então você que tem um shape, não adianta você ter só shape, tá? Porque o shape vai chamar a atenção da mulher? Vai, mas o que vai permanecer a mulher com você é o quanto de dinheiro, certo, você tem e se esse dinheiro vai proporcionar segurança, status e bons alimentos para essa mulher. Então, desde os tempos mais primórdios, o homem ele é poligâmico, tá? Quer comer todo mundo e a mulher é hipergâmica. Ela quer pegar sempre o cara mais top, sempre aquele que consegue oferecer mais segurança, mais status e melhores alimentos. Com esse fenômeno todo, o que aconteceu? A mulher espera sempre o quê? Um casamento de Maldivas. Aí chega uma hora, lá para os 27, 28, 30 anos, que ela vê que esse casamento de Maldivas está o quê? Cada vez mais difícil de acontecer. Ela fala, fulano, estou ficando velha, vou ficar para titia. O que acontece? Ela baixa o quê? A régua dela? Talvez, porque nem todas abaixam a régua, tá? Porque abaixar a régua é bem difícil para algumas, né? E supondo que abaixe, tá? Ela pega os tais prêmios de consolação, que é o quê? É o cara que não é tão bonito, tem uma barriguinha, é o cara que não tem tanta dinheiro assim, né? Mas tem um básico ali. É um cara tipo um concursado da prefeitura, que é um microempresário, né? Um advogado, um funcionário público, aquele pessoal que ganha ali, por exemplo, até uns 7, 8 mil reais, né? Um operário de algum lugar, alguém que sacrifica, né? Para ela sacrifica, né? Fica se endividando para manter o luxo que ela quer. Como eu falei, aquele cara que ganha até uns 7 a 9 mil reais, né? Só que é o seguinte, pessoal, a mulher casa com esse cara sabendo que o que ela queria, né, aquele cara com quem ela queria ter algo, não está disponível. E o resultado? Divórcio. Mulher solteira com 30, 35 ou até 40 e poucos anos reclamando da vida num domingo do Fantástico, ou então pior, numa sexta-feira de Globo Repórter ainda. E senhores, lembre-se de uma coisa, tá? A mulher quer um homem alfa, tá? Só que quando ela pega esse homem alfa, ela consegue esse homem alfa, ela quer transformar esse homem alfa num beta, certo? A mulher quer um homem alfa, só que quando pega esse homem alfa, ela quer transformar ele num beta. Ela quer o comportamento e as conquistas do homem alfa. Só que quando ela consegue, ela quer fazer isso com ele, quer transformar ele naquele prêmio de consolação. E o seguinte, cara, isso não tem funcionado, tá? E isso tem gerado todo tipo de problema de casamento, tanto na mídia quanto os casamentos perfeitos de Mises, né? Que aí você vê um ou outro acabando, né? Por aí. E é exatamente por isso que o Instagram é temista. É a bolha onde só existem as Amazonas, onde os homens não são bem-vindos, onde a hipergamia é alavancado até a estratosfera, ou então pior, ultrapassa a estratosfera, onde a objetificação sexual é a moeda de troca, onde a rainha é a hipótese virtual, onde as guerreiras competem entre si, onde os homens são ridicularizados, dançando em volta da fogueira, né? Da fogueira virtual, onde cada curtida é um ritual de poder, onde cada story é uma transmissão de superpoderes, onde cada foto em academia é um chamado para se tornar Amazônia. Tira o Instagram e Temícera deixa de existir. As mulheres perdem os superpoderes. O empoderamento deixa de ser alavancado. A hipergamia deixa de ser alavancada. As histórias de casais perfeitos param de circular. E volta a ter relações mais realistas, né? Menos idealizados, menos digitalizados, menos influenciados por stories, menos contaminados por hipergamia alavancada, menos contaminados por objetificação sexual, menos contaminadas por rituais de humilhação, menos contaminados por hierarquias de Amazonas, menos contaminados por rainhas virtuais, menos contaminados por superpoderes digitais. E você, quando entrar no Instagram, lembre-se de uma coisa, você está temícera, você não é bem-vindo, você é um invasor, você é trouxa, você pode ser humilhado, você pode ser ridicularizado, você pode ser passar pela dança da fogueira virtual. Você pode ter sua mensagem ignorada, sua curtida não retribuída, seu comentário apagado ou bloqueado.
seu perfil bloqueado, sua existência desconsiderada. Você pode ver mulheres, né, babando por outros homens, os homens alfa lendários, homens que não vão casar, homens que só querem usá-las e descartá-las, tá? Homens que não vão ser transformados em betas, homens que vão comer e pular fora, tá? Porque é a realidade do Brasil, tá? Porque é a realidade no Instagram, porque a realidade é a realidade de Temícera, tá? O Instagram é que é Temícera, né? E aí, pessoal, a gente vê, certo? Que o problema de todos os relacionamentos, tá? Está envolvido através de Temícera, através do Instagram, certo? E, pessoal, lembrando de não deixarem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, beleza?